Fala, galera do Razão, tudo bem com vocês, meus amigos? Acabou a sexta rodada, Fortaleza se mantém no G10, mas agora é focar e parar um pouco do brasileiro, pelo menos esses 4, 5 dias, para a gente pensar na Copa do Brasil. Na verdade, 3 dias, né? Porque o jogo é quarta-feira, 7 da noite, Razão Tricolor vai estar em loco lá, já estamos credenciados, vamos fazer uma transmissão de lá no nosso pós-jogo. Acho que não sei se vai ter esquenta, mas no nosso pós-jogo com certeza a gente vai estar direto do Allianz Parque para essa partida tão importante, que é a primeira, que já começou dando burburinho, porque o Abel já soltou a braba. Quer ver tudo isso aqui? Vem com a gente, porque a gente vai falar de Fortaleza nesse vídeo, vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar desse confronto da quarta-feira, Fortaleza e Palmeiras, mas também olhando um pouco também para o brasileiro, que vocês sabem, é o nosso carro-chefe e a gente sempre olha para ele, não tem jeito. Vamos lá? Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Meu nome é Danilo Everton e você sabe que chegando por aqui você já deixa o like, se inscreve no canal e a gente faz essa maratona de vídeos, lives, etc. Tudo solto nesse vídeo agora à tarde, porque ontem foi o meu aniversário, 36 anos, e eu não consegui gravar o vídeo e cheguei muito tarde ali das minhas comemorações pessoais. Apesar do jogo, e aí olhando um pouco para ontem, o jogo do Fortaleza, um 0-0, que no segundo tempo poderia ter dado uma sorte para a gente, mas também poderia ter dado uma sorte para o Grêmio. O João Ricardo atuou muito bem, já teve o pós-jogo, a Pen e o Dr. Edson fizeram esse pós-jogo, então tá aqui gravado no nosso playlist do Razão Tricolor. Mas eu quero só dar um review direto dessa tabela, que terminou assim, o Botafogo mesmo perdendo o Goiás na primeira derrota, já não é mais invicto, né? Só tem 2 invictos no Brasileirão, que é o Palmeiras, que é o segundo colocado com 14 pontos, e o Fortaleza, que está em oitavo. E aí vem Fluminense com 13, Cruzeiro com 12, Atlético Paranaense com 12, Atlético Mineiro com 10, Santos com 10, Fortaleza com 10 pontos. Aí na nona colocação vem Flamengo, São Paulo, e depois 8 pontos o Grêmio, foi o nosso adversário, e até aqui a zona de classificação para a Copa Sul-Americana, né? Nesse primeiro momento, porque a gente vai ter Copa do Brasil ainda, para saber que é um campeão, nós vamos ter o campeão da Libertadores, vamos ter o campeão da Sul-Americana, geralmente está vindo brasileiro para esses campeões aí das Copas da Conmebol, então vai abrindo mais vagas. Mas no tocante é que Inter, Bragantino com 7, Bahia com 6, Goiás com 6, o Vasco com 6, e a zona de rebaixamento abre o Corinthians, depois é o Cuiabá, Coritiba e o América Mineiro, que perdeu, o Coritiba levou uma virada no final do jogo, e ficou assim. Então, a sexta rodada foi totalmente concluída, até porque a maioria dos times da Copa do Brasil, a exceção do Sport, estão jogando a Copa do Brasil, né? São vários e vários times jogando essa competição, e o Fortaleza enfrenta o Palmeiras. Mas para a gente começar a falar sobre... esquecer um pouco o brasileiro, ou pelo menos esses 2, 3 dias esquecer um pouco o brasileiro, a gente vai falar só de Copa do Brasil, um balanço que a gente vai fazer hoje à noite, mas assim, o Fortaleza tem mantido aí esse G10, né? Como a gente estava realmente olhando. Eu falei aqui que o Fortaleza, eu acho que o pensamento do clube é fazer uma Série A sem sustos e investir um pouco nessas Copas, principalmente na Copa do Brasil e Sul-Americana, né? Que é a que a gente está agora, para tentar algo mais, porque aí já ganha, o Copa do Brasil, por exemplo, traz o ranking, traz dinheiro, traz algumas coisas que podem ser funcionais aí para Fortaleza no quesito dinheiro, ranking, prestígio. Acho que o Fortaleza deve estar dando uma olhada aí nesse sentido para fazer acontecer esse primeiro momento de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Acho que a Copa do Brasil, por ter pego o Palmeiras, não que seria diferente contra o adversário, mas o Palmeiras é um time bem pesado, um time bem consistente, um time, acho que o mais confiável do país, e teremos um grande confronto aí para fazermos na quarta-feira, começar esse grande confronto na quarta-feira. O Palmeiras não à toa está aí na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, um time que há alguns anos, né, vem fazendo um grande trabalho, o Abel Ferreira. E falar em Abel Ferreira, ele já começou a saltar algumas daquelas que ele faz, que é normal, e assim, eu não condeno o que ele falou, mas que a gente sabe que o árbitro
já sai um pouco olhando de rabo de olho quando o árbitro pegue por essa uma declaração. Eu vou colocar um pouco da declaração do Abel Ferreira para a gente já tentar fomentar esse clima que virá aí para quarta-feira, principalmente olhando pela arbitragem. Vamos dar uma olhada no que o Abel Ferreira falou na coletiva de ontem do Palmeiras, já falando do Fortaleza, já falando da quarta-feira. Jogo difícil, acho que vai ser outro jogo difícil, como foi este. Perceber como é que vai estar a nossa capacidade física. Uma equipa que já tem um trabalho, como disseste, muito bem sólido, com um treinador argentino, com ideias muito claras, equipa extremamente competitiva, agressiva no bom sentido. Uma equipa que vem entre um jogo mais interior e um jogo vertical, ou seja, um jogo curto e um jogo longo. Difícil, jogo mata-mata. É uma competição que nós temos muitas intenções e expectativas, mas temos os nossos adversários pela frente, queremos passar, vamos procurar fazer todo o nosso esforço para o conseguir, sabendo que vai ser um jogo seguramente difícil por vários motivos, pelo adversário, pela motivação que os adversários têm quando jogam contra nós, porque toda a gente nos quer ganhar. Outros fatores tu vais sentindo que não fazem aquilo que tu vês que devem fazer, começas a sentir que há determinados aspectos que te deixam a pensar, mas eu já disse isso várias vezes, contra tudo e contra todos. Sei que esta frase é de um rival, mas é aquilo que eu vou sentindo, jogo após jogo. E se tiver que ser contra tudo e contra todos, vai ser contra tudo e contra todos. Ele fala aí um pouco da situação do Palmeiras, da questão do cansaço. O Palmeiras ontem empatou de 1-1 contra o Red Bull Bragantino, e ele fala explicitamente que é um adversário difícil. Fortaleza tem um trabalho sólido com o Vojvoda, todo mundo já sabe. O Abel também tem um trabalho muito sólido, e ele fala ali em algum momento que ele tem essa situação do próprio Abel de sempre estar criticando um pouco ali a arbitragem, CBF, essas coisas. Ele faz esse jogo plausível e normal, que eu posso... Não fico com muito dedos ou pisando em ovo na declaração que ele faz em relação a essa fase da Copa do Brasil. Ele não está nem falando diretamente ao Fortaleza, ele fala do contra tudo e contra todos. Para mim é algo genérico, abrangente. Ele está colocando todo mundo nesse barco, que acho que não afeta minimamente Fortaleza nesse quesito, mas ele já coloca um peso a mais, porque é o Abel Ferreira falando, o Abel Ferreira do Palmeiras, o multicampeão Abel Ferreira, já coloca um pouco desse peso aí no confronto de quarta-feira. Se a arbitragem vai pegar essa corda, se a imprensa vai começar o garoba, aí, meu irmão, aí é cada qual. O Abel faz o papel dele, acho que Fortaleza também tem as suas ferramentas para chegar no Allianz e tentar fazer alguma coisa, mas eu acredito que começa já a esquentar os tamborins dessa situação. A rodada toda, na verdade, olhando para nesse ponto de vista, no sábado e no domingo, todos os times ali meio que deram uma segurada, né? Uma segurada para quarta-feira. Todos os times que estão envolvidos, a não ser aqueles que enfrentaram um adversário bem mais abaixo, por exemplo. Vai ter um Fla-Flu na quarta-feira, ou na quinta, coisa assim, da Copa do Brasil. O Flamengo jogou o que deu a conta do Chape para vencer o Bahia, ainda estava com 2 a mais, e não foi incisivo, estava tranquilo, não quis correr tanto. O Fluminense ganhou 2-0 do Cuiabá ali na tranquilidade. O Palmeiras trocou alguns jogadores, assim, botou um time mais titular, mas meio assim, fez alguma misturada com o Red Bull Bragantino e correu demais. O Red Bull Bragantino correu muito para cima do Palmeiras. O Red Bull que não vai jogar no meio da semana, mas estava com força assim máxima. Para Fortaleza e Grêmio, teve algumas modificações do Fortaleza, o Grêmio também fez as suas, teve algumas voltas na questão do Grêmio. O Inter fez algumas modificações, então todo mundo meio que estava olhando para quarta-feira. Lógico, teve os clássicos aí, o Corinthians de São Paulo, o Atlético Paranaense Curitiba, o América Mineiro e Cruzeiro,
que é um clássico lá do Minas Gerais, né? Mas, no geral, os times estavam também olhando as 2 rodadas, e o Abel olhou essa rodada, achava que conseguiria ganhar, e era plausível que ele poderia ganhar do Red Bull Bragantino, mas ele já estava também pensando na quarta-feira, então ele já traz esse peso para o confronto de quarta-feira, basicamente para dizer que realmente será difícil, e já traz um pouco desse bastidor aí, colocando meio que a arbitragem, a CBF, essas coisas que o Abel gosta muito de falar durante todo o ano, não é só porque está jogando contra o Fortaleza e etc., mas ele já bota esse peso do lado do staff ali, do lado de fora, que é um confronto meio que Fortaleza e Palmeiras. Contra tudo e contra todos é o único ponto que eu acho que ele, calma, exagerou demais nessa situação, porque não é contra tudo e contra todos. Acho que o Palmeiras, numa decisão de arbitragem contra o Fortaleza, no Allianz, eu acho que o Palmeiras vai, numa decisão assim, de interpretação, vamos colocar assim, acho que o Fortaleza não vai ter essa boa vontade, podemos falar também assim, eu estou falando assim meio que cheio de dedo, mas eu acredito que será um grande jogo sim, assim como ele falou, e assim eu sei que será também um grande confronto, um dos maiores confrontos aí dessa rodada, uma das maiores expectativas, podemos falar assim, da rodada do meio de semana aí, essa primeira ida da Copa do Brasil. Do lado do Fortaleza invicto, continuando no G10, como eu falei, e estabilidade no nosso Campeonato Brasileiro, que é o que a gente quer, sem sustos, e está sem susto. O Fortaleza não perdeu ainda, apesar de uma parte louca, tá achando que o Fortaleza está em crise. Não estamos fora de casa, jogando com sequência muito pesada, com 3 gigantes, fora o Palmeiras, que é um outro grande gigante, para mim o de maior prateleira nesse quesito. O Fortaleza enfrentou o Corinthians, o Fortaleza enfrentou São Paulo, o Fortaleza enfrentou o Grêmio, o Fortaleza vai enfrentar o Palmeiras, e aí eu acho que arrefece um pouco o tamanho dos adversários. Não que o Fortaleza vai ganhar, tá? Mas arrefece um pouco a partir do América Mineiro, que está na lanterna do Campeonato. América, Vasco, Bahia, são os jogos mais plausíveis, assim, do Fortaleza ganhar, fazer 3 pontos, e assim eu coloco essa projeção, não que será fácil, não que é garantido, mas que são times que o Fortaleza pode se sobrepor, pode fazer o jogo dele de imposição, e aí eu acho que aí é o segredo de um Campeonato Brasileiro coeso e estável. Contra esses gigantescos, fora de casa, toda a situação que gere esses confrontos entre Fortaleza e esses times maiores do país, com arbitragem, etc., sabe tudo isso, não perder, e aí contra os times que também são grandes, são importantes, mas que estão na nossa prateleira ou abaixo, a gente tem que ir lá e tentar fazer os 3 pontos. Eu vejo que o Campeonato Brasileiro está tranquilo, estamos seguindo bem, estamos no rumo certo, o GPS está nos levando para o nosso objetivo, e contra o Palmeiras aí joga tudo que temos, tudo que podemos ter, e tentar fazer uma grande oitava de final, e aí passa pelo jogo do Allianz, passa pelo primeiro capítulo lá no Allianz, e a gente parte para o segundo capítulo em casa, no Castelão. Mas tudo passa pela quarta-feira, e todas essas conversas a gente vai continuar tendo hoje e mais tarde no Balanço do Leão. Eu e a Pri estaremos ao vivo a partir das 9h30 da noite conversando. Vamos tentar trazer alguém do Palmeiras para a gente conversar junto já para fomentar essa partida, que já começou nos bastidores, como a gente viu aí nas coletivas, tanto do Vojvoda quanto do Abel, mas é um jogo de cabeça, como o Palmeiras, como o Abel mesmo diz aí no seu livro, na sua biografia, não lembro agora, cabeça fria e coração quente. Acho que os dois times precisarão disso, porque será para mim um grande confronto, e se Deus quiser, sairemos felizes do Allianz. Eu acho que um empate, 1-0 ali, um placar adverso de 1-0 é um bom resultado para um segundo jogo tentar resolver lá na nossa casa lotada, na Arena Castelão. Acredito que seja essa a estrutura do Fortaleza e seja essa a perspectiva. Mas ganhar pode acontecer também. O Fortaleza faz grandes coisas, né? Sempre faz grandes coisas. É difícil, não é impossível, mas tentar um empate ou até uma vitória é plausível.
a depender da história do jogo, do contexto e etc. Mas vamos falar mais sobre isso. 9h30 hoje no Balanço do Leão. Continuamos aqui, fomentando e falando muito de Leão, falando de Fortaleza, falando desse período muito importante, muito pesado que o Fortaleza tem vivido, jogar com grandes adversários, jogar com os maiores times do país, de maiores torcidas, de maiores investimentos, porque muita gente, o Fortaleza só está empatando 3 empates, mas nós estamos empatando com times que são gigantes e que têm, mesmo na má fase, maior orçamento que o Fortaleza. Então, fazer um campeonato brasileiro seguro, fazer um campeonato brasileiro buscando nossos objetivos, tendo uma capacidade de pensar que até lá no final a gente dá aquele sprint que já fez em 2019, já fez em 2020, já fez em 2021, já fez em 2022, aquele sprint final para aquela vaguinha lá em cima do topo, e é bom se manter entre o G8. Nós estamos G8 e isso não pode sair da nossa cabeça. Fortaleza tem os menores orçamentos. Somos G8. Tem a oportunidade de ganhar. Teve. Mas vai ser assim. É um campeonato muito justo. O Campeonato Brasileiro é muito pertinho do outro. E assim segue. E aí a gente segue dessa forma. Beleza? Beijo no coração de vocês. 9h30 encontramos vocês aqui para o Balanço do Leão e a Pri. E talvez um palmeirense. Like, inscrição. Se você puder nos ajudar, ajuda demais o nosso canal a crescer, tá bom? Divulga, compartilha, bota teu comentário aqui embaixo. Todos os caminhos levam ali nos parques na quarta-feira. E é isso. Vamos nós. É isso. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento